Amit, sejam muito bem-vindos ao canal Papo Cálido mais uma vez. Vamos lançar aqui um corte de uma das nossas lives. Esperamos que vocês gostem. Se gostarem, deixa a curtida, compartilhem com os amigos de vocês, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Muito obrigado. Se da geração atual, né, que começou nesse ciclo aí de classificatórias para a UEFA Euro 2024, se você acha que essa atual geração, todos os nomes que estão disponíveis para serem convocados, né? O time, inclusive, antes desses jogos, convocou bastante jogadores para testes ali, ficou jogadores da Série A, jogadores da Série B, em dias diferentes, ficou treinando para observar nomes. Se você acha que a safra, né, para esse ciclo, se ela é ruim, se você não acha que ela é ruim, ou se ela é boa. E se você destaca algum nome que internamente você acha que é muito promissor, que você gostaria de ver nesse ciclo. E aí a gente inicia agora esses 2 pontos com você. Sim, teve umas aspas, acho que essa semana que deu uma viralizada do De Zerbi lá na Premier League, perguntaram onde tem mais pressão, né, para ele, na Premier League ou na Itália. Ele falou que na Itália, aí perguntaram o porquê, ele falou, porque lá tem 60 milhões de treinadores, né? E assim, a gente aqui tentando se colocar um pouco nessa posição de crítico / treinador, fazia tempo, viu, que eu não vi uma convocação assim, um início de ciclo tão diferente do que eu tinha em mente do que fosse acontecer, assim, sabe? Para mim foi bem surpreendente de maneira negativa, sendo bem honesto com vocês, assim, e fico feliz novamente de terem citado coisas que a gente vai vendo, que a gente analisa ou tá vendo coisas parecidas. Essa do Acerbi, sinceramente, assim, ilustra bastante a questão do desespero a gente usa a palavra ciclo porque tem que ser, sim, usada, mas na minha visão não tinha que ter ciclo novo nenhum, assim, acabou de ser campeão de uma Euro, sabe, é isso, os mesmos caras, mesma filosofia, mesmo esquema, troca um nome aqui, o outro ali, coisa, sabe, vai seguindo, mas não, se obriga a entrar num novo ciclo que, usando novamente a palavra que eu destaquei nas minhas análises, é um cara que está absolutamente desesperado, assim. Eu até chamei o argentino lá, então, argentino de Retegui, chamam de Reteg, né? Não sei como é que é a pronúncia dele. Acho que é Reteg, né? Estavam falando na transmissão contra Malta, acho que foi Reteg. Eles estavam falando Reteg, porque aí vem do... Como ele é chamado na Argentina, eu não sei, cara. Eu acho que é Reteg, eu também ouvi Reteg. Sim. Nenhum problema, eu não tinha o que falar do cara, porque eu nunca vi ele jogando, não sabia nem que ele existia, na verdade. Mas assim, novamente utilizando o fator oriundo da maneira mais desesperadora possível. Assim. Falou assim, ó, vamos buscar nos 4 cantos do planeta alguém que tenha alguma conexão com a Itália, ou que não tem, a gente inventa, dá um passaporte vermelho para esse cara aí e vamos colocar, sabe? Eu sinceramente vejo com muita preocupação, mesmo a convocação já foi problemática para mim, e aí depois contra a Inglaterra só comprovou de que assim, é um problema à vista. Será que vai ficar fora de Euro? Ficar fora de Copa do Mundo acho que praticamente impossível, porque essa nova quantidade de seleções que vai ter na Copa do Mundo foi praticamente falar, putz, vamos colocar a Itália de um jeito ou de outro aí, pelo amor de Deus, porque é isso, assim, para mim tá muito essa sensação. Do lado positivo da coisa, eu gosto, assim, não é unanimidade, mas eu gosto muito do Scamacca, desde a época do Genoa, que ele estava emprestado. Ele com o Shomurodov fizeram uma dupla sensacional para os padrões do Genoa, foi muito bom de ver. Depois do Sassuolo, bom também. Na Premier League não tenho acompanhado muito, mas assim, para mim era disparado o centroavante. Não colocaria Belotti, não colocaria Immobile. Quer manter o tridente ali, eu colocaria ele. Gosto do Gnonto também, infelizmente parece que já se quebrou, né, ali logo no começo do jogo contra... Foi o tornozelo, torceu o tornozelo no jogo contra... Foi o segundo jogo, foi no segundo foi jogo. Malta, Comecinho do jogo, tava bem, cara. Era a referência técnica do jogo. Era o que estava sendo procurado para iniciar a jogada. Enfim, gosto dele, sim. E aí, para mim, é isso. Assim, o que tem acontecido com esses jovens também na Juventus, eu acho que é uma boa ficar de olho. Aí que tá, assim, lá em dezembro ele convocou 60 nomes entre Série B e alguns... Tem um monte de cara doido para
mostrar serviço, doido para ter uma oportunidade e vai entrar assim, louco de disposição. Mas ele leva Jorginho, leva, sabe, os mesmos caras ali, então eu tô bem pessimista, assim, sinceramente, essa convocação e essas primeiras apresentações não foram positivas para mim. Eu vou passar a palavra para o Stefano para ouvir ele, já vou refazer a pergunta para você, Stefano, porque você deu uma saidinha. Mas assim, de novo, eu vou tocar nesse ponto. Assim, eu não sou um ferrenho crítico de maneira nenhuma a estrangeiros naturalizados em seleção, desde que a seleção tenha uma necessidade absurda. Vou demonstrar o meu ponto. Se o Retegui, que não é um mau jogador, fosse, por exemplo, um Ibrahimovic da vida, o Ibrahimovic, um jogador provado, que ia se naturalizar, que é para resolver um problema naquele momento, ok. Agora, o Retegui é um jogador jovem, como você tem outros tantos jogadores jovens na mesma situação dele dentro da Itália. Cito Mulattieri, Colombo, Cancellieri, o próprio o menino da Udinese que foi convocado, o Pafundi. Ok, o Retegui foi convocado, funcionou, realmente um bom atacante. Mas o que diferencia ele em status desses outros garotos? Porque todos têm riscos, todos são jogadores que precisam se provar, entende? Então, assim, eu acho que essa argumentação do Mancini de que a geração é escassa, que precisa olhar para fora, eu não acompanho tanto o relator dessa... Ele tá perdido. Aspas aí. Lembra daquelas aspas dele de que não, a Itália não precisa ter oriundo, a gente tem aqui nisso o quê? Ele não era treinador. Aí quando ele chegou o treinador, em vez dele só chegar e falar assim, ó, falei besteira, desculpa, eu achava que era uma coisa ou outra. Não, mas é que agora é um outro cenário, a gente tá precisando, assim, o cara tá perdido. Ele tá, sabe, se contradizendo dia após dia. Concordo. Aí, Stefano, vou passar a pergunta para você que eu fiz para o Adriano, para a gente continuar nesse ponto. Eu passei para ele justamente isso. Você acha que a geração atual, os nomes que você tem para escolha, para montar um grupo para esse novo ciclo, se esses nomes que estão disponíveis para você hoje, se são nomes ruins, nomes regulares, são nomes bons, ou seja, é uma safra boa, é uma safra ruim? E se desses nomes tem algum que você acha muito expoente e que, porventura, não esteja tendo oportunidade, muito provavelmente não esteja, né? Porque o Mancini está praticamente repetindo o ciclo anterior agora para tentar forçar a dar certo. Mas vai lá, tá contigo. Olha, a safra é muito boa se tiver nas mãos certas, né? É bem simples. Eu não acho uma safra ruim, eu acho que, muito pelo contrário, eu não lembro... Cara, as duas últimas safras que a gente estava citando na última pauta, né, que a gente estava comentando, né, o último item da pauta, não tinham tantos bons jogadores promissores como tem nessa agora. E a gente tem que focar nisso também. Foi citado o Retegui, como queira ser chamado, o argentino que se tornou italiano. Cara, só por baixo tem o Nasti, muito bom atacante do Cosenza. Tem um ótimo Raimondo, também do Bolonha. Na mesma posição, ele vai dar oportunidade para um cara que nunca pisou na Itália. Não acho isso ruim, tá? Só que ele muda o parâmetro totalmente do que já aconteceu na seleção italiana. O Thiago Motta já tinha jogado na Itália, quando foi convocado. Tem o Thiago Motta, o Jorginho, o Alan também, se não me engano, né? O Alan da mesma coisa. Ele jogava no Napoli, né? Então, assim, ele mudou. Stefano, só uma observação. Você foi muito bem. Lembrou do Thiago Motta. Thiago Motta, quando ele foi chamado pelo Giampiero Ventura, era porque realmente aquela geração tinha carência de nomes naquela posição que precisou naturalizar. E agora então, assim, é o que mais tem. Se fosse justamente essa argumentação dita pelo Giampiero Ventura lá atrás, eu compraria, mas não é o fato agora, entendeu? Não, exatamente, assim, é uma geração muito boa, tudo bem, para agregar, eu acho que tudo é bom para agregar.
tudo. Pode convocar jogador que tem a dupla na cidadania, que nunca tenha pisado na Itália, não tem problema. Contanto que continue olhando para a base da seleção italiana, que a base da seleção italiana é muito boa. Eu acho que muito passa pela culpa dos clubes, a gente bateu muito nessa tecla já aqui nas lives, que o futebol italiano não sabe utilizar a base. Os clubes profissionais, né, o elenco principal, o treinador não sabe utilizar a base. É a mania de pegar um cara, tá no expoente no Sub-20, na primavera, vamos emprestar para um clube da Lega Pro. Vou emprestar no clube da Lega BKT. Cara, não bota o cara para jogar. E a Juventus, eu pego muito exemplo da Juventus. A Juventus teve, acho que muitos jogadores já passaram, nos últimos 10 anos da seleção italiana, foram criados pela Juventus e nem chegaram a jogar na Juventus. Foram emprestados e nunca mais voltaram. Sabe, a Juventus, o Milan, né, o exemplo de um jogador, o Locatelli, que começou a crescer no Milan, foi para o Sassuolo, do Sassuolo foi para a Juventus, e o Milan nem aproveitou o cara. A gente tem tantos e tantos exemplos assim, e assim, e só para voltar o cerne da questão, a geração é muito boa, só que eu acho que é uma geração muito boa nas mãos erradas. E não é só na principal não, tá? Na base, acontece uma coisa que os clubes italianos tentam reinventar isso, só que, criar uma nova estatística aí para os treinadores, mas não vem dando muito certo, né, a curto prazo. Mas os jovens treinadores italianos estão indo bem, e se você for ver, de todas as seleções de base, desde o Sub-21 até o Sub-16, o treinador mais jovem tem 47 anos. Né? Tem treinador de 60, de 58, Cara, você tem que renovar também. Quando você pega um cara... Por que não botar um Pirlo como um treinador da base da seleção italiana? Ele não treina, não era para treinar, nem chegou a treinar base nenhuma, né? Porque ele era para treinar a base da Juventus, foi profissional. Por que não testar o cara? Como é que o Pirlo não sabe treinar? O Pirlo era um gênio com a bola nos pés. Como é que não bota o cara para treinar a base da seleção? Não. Aí insiste no passado, em treinadores mais experientes. Renova isso também. A cabeça, tudo bem, tem aquele padrão italiano de jogar, mas, cara, o futebol é outro. E muito por isso essa ideia de buscarem novos caminhos e novos países, jogadores para jogar na própria seleção, sendo que tudo está ali no canto. É só botar para jogar, cara. E a gente viu, o Barella foi um exemplo. O Barella, cria da Internacional e demorou ainda ali a chegar, quando foi ser titular absoluto com 24 anos. E o Barella, como estava antes? Como é que foi? Foi chegando até os 24 anos para chegar a titular da Inter. Não, na verdade ele estava no Cagliari, né? Ele veio do Cagliari. Tem, mas aonde está? Do Cagliari. Ele foi revelado pelo Cagliari. E ninguém observou o cara desde a base para chegar e tirar o cara do Cagliari. O clube italiano não olha para a base, por isso que eu sintetizei isso. Ele não olha nem para a base do próprio clube, vai olhar para dos outros. Demora até o cara ser alçado a um clube que dispute títulos. E isso complica muito a seleção italiana, principalmente porque o cara vai explodir numa seleção italiana com 28 anos. É difícil ver um cara com 21 anos explodir na seleção. Isso é muito triste mesmo. Você quer ver um exemplo clássico disso tudo que vocês estão falando, assim, até para não me alongar muito, porque a gente ainda tem alguns itens na pauta para debater aqui. Um jogador que a gente mesmo falou aqui, o Júlio Scamacca. O Scamacca tá ali, é um jogador jovem que estava no ciclo passado convocado às pressas no último jogo, não jogou. E agora ele foi, como diriam, sofreu um bypass aí do Retegui, que vai se bobear, vai ser o reserva. Ele não teve nenhuma sequência, assim. Não dá para falar que ele teve sequência. Exato. Só vou dar um parâmetro. O Scamacca não tá bem, tá, no West Ham. Não, tudo bem. 7 jogos. Tinha que lembrar que também. Tudo bem, é verdade, é muito bem observado. Ele não está bem no West Ham, mas assim, por uma questão hierárquica, até porque ele é um jogador jovem, ele poderia pelo menos ser testado antes. Testa, e aí depois você conclui, mas não foi testado. Aí agora o Retegui está voando, vai botar o cara no banco. O Raspadori estava machucado, mas eu não sei se ele tivesse, se ele iria jogar. Mas voando contra quem, Enzo? O Raspadori? O Retegui. Ah, sim. O Retegui fez gol contra a Inglaterra. Ele foi bem no jogo contra a Inglaterra. Um dos poucos ali que foram bem.
Mas depois o segundo jogo também pegou um jogo mais fácil, a própria Macedônia, né? Sim. Ele foi bem, pelo simples fato. Malta, Quando você perdão, tá numa Malta, pelada, foi Malta, perdão. Malta. Quando você tá numa pelada, você vê um cara que você nunca viu jogar, bota num time qualquer, tá, chama ele, ninguém nunca viu o cara jogar, o cara vai, joga, destrói o jogo. Foi isso que aconteceu. Ninguém quer ser técnico. Inclusive, até ficaram falando, né? A imprensa italiana que também tem a imprensa italiana que também tem umas batatadas igual aqui. Não tem nada de diferente na imprensa de lá do que daqui. Lá também tem batatada igual aqui. Os caras ficaram falando mais do Retegui não saber falar italiano do que ele propriamente jogando bola. Você vê o nível do debate esportivo no Me incomoda muito mais as circunstâncias de que, assim, tem uma coisa que eu não gosto nessa questão dos oriundi aí, que, assim, contra oriundi, nenhum problema. Afinal de contas, todos nós somos aqui. Se a gente for atrás da cidadania, nós somos, entendeu? Então, eu tô atrás da minha também. No final das contas, você mais um. Só que, assim, fica muito com cara de janela de transferências entre seleções, assim. Isso eu não gosto, sabe? Ele foi, vamos cavucar. E aí ele pior ainda, jogando me lembra um Batistuta. Ele tem... Aí acabou, assim. Aí o cara, assim... você tava tentando se acostumar de que vai vir um nome novo... E aí, assim, novamente, esse caráter de janela de transferência entre seleções não me agrada. Eu acho que tem coisas que acontecem de forma mais natural, sei lá, o Amauri, o próprio Thiago Motta, outros vários, o Éder, assim, vários outros que para mim, ainda que eu não concordasse, falei, putz, esse cara não tem qualidade para jogar na seleção, mas assim, teve um processo mais natural da coisa. Quando vira uma janela de inverno entre seleções, aí para mim já... Aí o predicado de Batistuta já estragou tudo a coisa para mim, foi tudo pro vinagre. Claro, foi bem nos jogos aí, mas enfim, acho que esse ponto para mim me incomoda. Não, e só um detalhe, vocês já repararam que nenhum, tá? Não é uma estatística contabilizada também, não. Nenhum jogador que é considerado novo fulano ou substituto de ciclano se dá bem. É impressionante. Impressionante. O Buffon, o substituto, Donnarumma, novo Buffon. O que o Donnarumma fez? Que ele estava discutindo ainda agora. A zaga da Itália. O Bastoni é o novo Chiellini. O que o Bastoni falhou? Falhou no lance. Cara, é impressionante. Não é uma carga que o jogador recebe inútil. Não adianta, não fale nunca mais que fulano é o futuro ciclano. Não dá certo. Isso não. No Brasil e na Itália, em qualquer lugar do mundo. E os que não recebem essa alcunha sempre dão certo. Assim, o Haaland, nunca ninguém falou que é o novo alguma coisa, não. E fluiu, as coisas foram acontecendo e tá indo muito bem, assim. Eu concordo nessa. É que acho que os problemas que a gente tem no futebol / imprensa no Brasil são muito parecidos com os da Itália, assim, muito. O jeito que eles tratam a coisa, erram, exageram nas coisas, é muito parecido. Eu concordo muito com o que você falou da questão que era justamente isso que eu estava tentando me expressar, essa questão de virar mercado de transferência mesmo, porque... Não me agrada. Também não me agrada, porque o que mais não me agrada nessa história é a argumentação de que, é que a safra não me permite uma seleção boa de nomes. E eu discordo. Foi questionado, Mantini, por que o Zaccagni não é convocado? E aí ele desconversou, ele falou, não, todos têm chance comigo, só que tem que entender que há momento, que não sei o que, ou seja, porque ele não quer e ponto final, entendeu? Então, assim, eu acho que ele vai florear uma questão, dizendo que a safra tem problemas, para chamar, não sei, chamar os oriundi, porque não sei se ele não tem confiança nos outros, a não ser os nomes que lá já estão. Enfim, a gente tá falando do Retegui, mas a questão do Vincenzo Grifo, né? Que nunca jogou na Itália. Sim. Nascido na Alemanha, jogou a vida inteira na Alemanha, e aí, é a mesma coisa, igualzinho. E agora estão se falando em 4 nomes, de fato, mais 4 nomes, né, que estão sendo monitorados aí. Um deles, inclusive, joga no São Paulo, Galopo, né? Galopo, o nome do rapaz. Isso. Então, assim, Não, Mantini... aí virou festa, aí virou uma grande fanfarra, assim, porque acho que isso que você falou
Enzo falou assim, eu não concordo com o Mancini, que não tem safra. Não é só questão de... Eu não acho que é questão de opinião, eu acho que ele está mentindo, eu acho que ele está falando uma coisa que não é verdade, porque é isso, a gente está meio que se permitindo falar de novo ciclo, é o mesmo da Euro, é o mesmo que vem, assim, é a mesma coisa, sabe? Acho que o Zaccagni, que não morro de amores por ele, poderia ir. O Orsolini, que sempre foi também meio perninha lá no Bolonha, tá indo muito bem também, poderia ir novamente. Esses 60 caras que ele chamou de Série B e que jogam fora da Itália em dezembro, sério, não dá para levar ninguém? E assim, uma vez mais reforço porque realmente me incomoda. Esse janela de transferências que ele mesmo foi contra e nem para pedir desculpa e falar, falei besteira, vida nova. Não, mas é que agora safra, não tem safra. É demais para mim. Pois é, aí os 4 nomes que estão sendo ventilados, pessoal, é o atacante do Vélez Sarsfield, sendo que a gente já falou aqui alguns, Colombo, Mulatieri, o Pinamonti não é nem sequer cogitado, e o atacante de 17 anos, todo respeito ao atacante do Vélez, deve ter seu valor, porque está sendo monitorado, né? Ninguém está sendo monitorado porque é ruim, né? Aí estão falando o Capaldo. Mas, cara, você tem nomes internos que, inclusive, estão jogando pela tua seleção de base. Olha primeiro esses caras, entendeu? Olha primeiro esses caras. O Colombo tá jogando na Leti e tá fazendo gol agora. Tá tendo importância na Leti, entendeu? Aí estão falando de Cesare, jogador do outro jogador lá do futebol argentino. Cara, você tem aí o Gatti, que enfim, tá tendo a oportunidade de estar jogando bem. Você tem aí o Scalvini, você tem, sei lá, o Cittadini no Modena, você vai dar uma olhada nele lá. Enfim, eu acho que é isso, cara. Eu acho que eu discordo. Ele vai assinando o atestado dele. Ele tá só jogando mais evidência de que falou, eu não sei o que eu tô fazendo, eu tô desesperado. A gente tá começando Libertadores agora. A gente olha 5 anos atrás, vê o que os brasileiros estão fazendo com o time argentino e assim, destruindo, passando por cima. Aí o cara tá indo assistir o campeonato argentino, que eu sou honesto, eu não acompanho a fundo, mas assim, é ali que tá a solução para resolver os problemas da seleção italiana, sabe? É bem difícil de acompanhar essa tese dele aí. E aí, curtiram o corte? Se curtiram, não se esqueçam de deixar o joinha, compartilhar com os amigos de vocês, se inscreverem no canal e ativar as notificações para não perderem nenhum conteúdo. Além disso, nos sigam nas nossas 3 redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, @papocalcio. Nos vemos numa próxima. Grazie a tutti e arrivederci.